E Deus nos ajudou, né? Como diz o profeta, até que nos ajudou o Senhor, né? Amém. Nós escolhemos, depois de ler bastante, a gente sempre que vai pregar, me lembro das pessoas aqui na frente. Eu ia fazer tal sermão, depois eu mudei para mim. O que acontece, né? De vez em quando acontece assim, né? A gente lê, mas depois parece que fica mais naquele ali que tem que apresentar, né? A Deus nos dá força, o Santo Espírito nos ilumina a mente para aprendermos mais, né? Nós não temos sabedoria, mas Deus nos dá. Então o título é Nas Mãos de Deus. E a história é bem conhecida, fala sobre o profeta Elias, né? 1 Reis 17, verso 12. Eu pedi ajuda para o irmão, porque fica mais fácil, porque eu tenho dificuldade para manejar uma conseguir segurar o microfone e então, na mão de Deus. 1 Reis 17, verso 12. Não puder ler para nós. Tem que mandar para mim, tá? Mais dificuldade para Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Nós vimos aquela viúva, né, do Elias. Ele estava viajando, né, porque ele esteve em algum lugar e depois acabou o alimento para ele, foi andando e depois ele foi parado naquele lugar onde tinha aquela viúva apanhando lenha para fazer o último alimento para ele e seu filho. É uma história bem conhecida, né? Não sabia da história, né? Mas quando a gente vem aqui na frente, a gente fica meio assim, né? Sabe por quê, né? Bem esquecida, né? E aí, estava na história. E Elias viu aquela mulher apanhando os gravetos para fazer um fogo, para fazer o seu último alimento de seca, né? E ela ia comer e acabava, ia ficar esperando sua morte, né? Mas então chegou Elias, assim que ele falou, né? Então nós temos a história. Uma viúva estava apanhando lenha à entrada da cidade em que morava. O profeta Elias aproximou-se e pediu-lhe água. Tempo difícil que não estava tendo água, muito fácil por aí. Quando ela estava saindo para buscar água, o profeta fez mais um pedido. A história bem conhecida, né? Então, traz-lhe também um bocado de pão. 1 Reis 17, verso 11. Então, nós vemos. A mulher se dispôs a buscar água. Mais um pedido por pão. Tocou num problema que ela definiu com palavras que levariam às lágrimas toda pessoa moída de batida. Lembrando do modo como que ela respondeu, o que ela tinha que fazer para dar comida para aquele homem lá, né? Ela não tinha assim o último pouco de farinha e para fazer uma comida para ele e morrer, né? Então nós vemos aí, 1 Reis 17, verso 12, que é para o livro, né? A mensagem vai ser pequena, mas leitura assim. Embora o argumento da viúva fosse convincente, verso 12, né? Então, embora o argumento da viúva fosse convincente, Elias ordenou que ela primeiro preparasse um bolo para ele. Um bolo pequeno, ele pediu, fosse um bolo pequeno, mas tinha que ser primeiro dele, né? Então, o verso 13, se alguém tivesse ouvido essa parte do diálogo, teria pensado, esse homem é injusto e aproveitador. Mas a ordem do profeta foi seguida por uma promessa. Verso 14 ao 16, os irmãos podem ler para nós? Não? Se é Bíblia.
lembrando. 14, o verso 14 do primeira Reis, né? 17, do capítulo 17, o verso 14 ao 16. Pois o Senhor, Deus de Israel, diz isso: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jato, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela nem azeite no jato. Até o 16. 16. Isso, legal. Assim aconteceu, né? Ela falou, como? Eu tenho um bocadinho só para mim, meu filho comer e morrer, né? Assim, ele deu a certeza da promessa que era um profeta de Deus, né? Quando em nossa dispensa resta o último bocado, não precisamos entrar em desespero. Deus pode operar um milagre quando também temos algo insuficiente nas mãos. Não devemos subestimar o seu pouco valor, pois Deus pode transformar o pouco em muito. Já vimos essa história aí, né? Era pouco, mas Deus transformou. Aquilo ali que era pouquinho, um pouco de farinha, um pouco de azeite, mas era para comer e morrer. Mas a palavra que o profeta falou era não Deus, né? Que Deus vai fazer multiplicar mais, né? E ela queria, né? Que acreditou e foi ver. Ele fez o pedido, mas primeiro meu, né? Depois vai buscar a tia, para que eu fique. São João 6, no Testamento. São João 6, 5 a 13. Eu fico agradecida por ter uma dificuldade de nos dar uma mão cedo aqui. São João 6, 5 a 13. São 6, 5 a 13. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus, os repartiu por todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. 13. Eles ajuntaram os pedaços, encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Interessante, né? Acho que assim, vamos tivesse ajudado e assim, porque eu tive até eu achar, né? E nós vamos escutando aqui, né? E nós vemos ali nas mãos de Deus, né? O título é As Mãos de Deus. Então, nós vemos aí como sobre os peixes, né? E quantas pessoas tinham? Quase 5.000, né? Porque não contava as crianças, né? As mulheres, né? Acho que não contava as mulheres. Gente, e mais interessante que eu acho ali, eu fico pensando nesse milagre, porque o milagre do pão eram os pães dele e peixe, era uma chica de menino, né? E o menino, quanta gente não tinha, ninguém levou nada para comer, só tem menino, parece é mesmo que mandado por Deus, porque era criança, né? A mãe fez uma chica para o menino e ele ficou tão empolgado, não sabe,
viu ali, com outras pessoas. E ele não comeu o lanche do meio, né? Ficou segurando ali, até que Jesus mandou, fez aquela pergunta, né, para o discípulo, né? Onde compraram pães para tanta gente, esse povo? Aí ele falou, tanto dinheiro dá para dar comida para cada um, pega um pedacinho, né? Mas Jesus sabia o que ele ia fazer, né? E ele assim, nas mãos de Deus, as mãos de Deus tudo vai bem, né? Moisés tinha apenas, se antes de falar isso aqui, sobre Moisés, interessante que eu me lembro, de onde que apareceu aquele cesto, irmão? Para mim foi milagre, eu não sei como, porque não tinha nada, nem o que comer ali, né? E aquele cesto, 12 cestos, os que superior, que sobrou daquela multidão que comeu, e sobrou 12 cestos ali, né? Onde ele apareceu? Foi um milagre ali também. Ninguém me explicou, eu não vi alguém explicar sobre isso, né? Mas Deus é o Deus dos milagres, Jesus, né? Veio estar entre nós para mostrar o amor de Deus para todos nós, né? Então, Moisés tinha apenas um bordão, mas Deus lhe disse, guarda o meu rebanho. Então nós sabemos que aquele bordão, Moisés fez muitos trabalhos que Deus mandava fazer. Davi tinha uma funda de 5 seixos do ribeiro, e Deus lhe ordenou, toma-os e usa-os no meu serviço. E ele venceu os filisteus, né? Com aquelas 5 pedrinhas, né? Matou aqueles gigantes, aquela história. Se a gente for lembrar de muitas histórias, a gente quer fazer um sermão sobre as histórias, né? Porque é muito gostoso de ler as histórias da Bíblia, né? Mas o tempo não nos permite muitas. E nós vemos ali Dorcas. O que era Dorcas? Aquela senhora que fazia costura, fazia roupinha para os pobres, né? O que aconteceu com aquela senhora? Ela veio a falecer, né? Então Dorcas tinha uma agulha e fez muitas pessoas felizes. Todo dom que Deus queria nos dar. Vamos ler Atos 9, 36 a 42. E havia em Jope uma discípula chamada Dorcas. Essa é uma história conhecida que eu não sabia, né? Mas você pode lembrar, né? E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que enfermando ela morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro, que estava ali, mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todas, se pôs de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo aquele, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Milagre, né? Milagre. Servo de Deus, né? Só que naquele tempo tinha muitos milagres, né? E hoje está acontecendo, porque pensamos assim, por que não acontecem essas coisas assim? Tanta gente doente, enferma, com sua morte, e não tem mais. Morreu mesmo, esperando o dia da volta de Jesus. E ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos
ali foi um milagre, e a mulher estava morta mesmo, né? Vida de verdade, como dizem, né? E foi um milagre, porque naquele tempo aqui, nos discípulos, havia muitos milagres, né? Mas hoje Deus sabe, só Deus sabe, porque de vez em quando surge uma história de alguém que estava já sendo velado ali, quase para ir para o cemitério, né? E mas é difícil, muito difícil. Atos 9, 36 ao 42. E Atos 9, 36. Escrevi não, né? Foi assim. Então, Maria dispunha apenas de um vaso de um leito. Então, aqui o título é nas mãos de Deus, né? Isso, nas mãos de Deus. Agora, a Maria, quem que era Maria mesmo? Maria dispunha apenas de um vaso de unguento de nardo, mas quebrou. E a fragrância encheu toda a casa, e a lembrança desse gesto de amor perdura ainda hoje entre os cristãos. Sabemos a história de Maria, né? E ela foi repreendida pelas pessoas que estavam ali, né? Que eles falaram. Vamos ver a história dela aqui. É Marcos 14, de 39. Não achar para mim, para você. Eu gostei que a Lucila fique em pé, quando a gente se estuda, né? Marcos 9, isso, Marcos 14, 13 a 9. Isso. Aí 14, Marcos 14, De 3 ao 9. Jesus e Betânia. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então a mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata. Poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza. Mas Jesus disse: deixem essa mulher em paz. O que é que vocês já estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês. Em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los, mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Também, nós vemos aí os discípulos que estavam ali repreendendo a mulher porque ela fizeram aquele desperdício. Quem que comprou aquele perfume? Foi dinheiro dela, né? Estão desperdiçando porque desperdício. Eles estavam colocando no sangue de Jesus e eles achavam que estavam desperdiçando. Sendo que não foi eles que compraram uma mulher para ela também, né? Para ungir alguém, nem para porque eles não deram para os pobres, porque eles precisavam dar, né? Depois que a mulher despejou ali, quebrou todo, despejou na cabeça de Jesus, porque ela sabia que Jesus merecia. Porque Jesus era que ajudava as pessoas, que curava, né, fazia tudo. Então ela foi a oportunidade dela e até hoje é contada, né, na Bíblia.
para Deus. Cada um de nós temos também nossa oportunidade, né? Devemos ler mais a Bíblia, e a Bíblia nos ensina o que nós precisamos fazer na causa de Deus, ajudando os necessitados, os pobres, ajudando em casa, na igreja, mesmo nos vizinhos. Tem muito o que fazer. Não temos desculpa, não sei fazer nada, sabe? Todos nós sabemos fazer alguma coisa para ajudar a obra de Deus. Deus nos abençoe. Essa irmã foi muito culto, também ele lá aqui para falar, né? Mas Deus nos abençoe, podemos aprender cada dia mais a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Deus será honrado com a nossa presença na casa dele e nos cultos, onde fizermos a palavra de Deus, que seja para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Nós vamos, para finalizar o culto, cantar o hino do Inário Antigo 324, Mãos. Obrigado, aproximar.